Em linguagem de programação, para realizar algum determinado comando, faz-se necessária a utilização de operadores. Os operadores, portanto, são usados nas condições dos comandos, como por exemplo, se então, para faça, repita até, enquanto faça, e também para expressões para atribuição. Entre a gama de operadores existente na linguagem de programação, nosso trabalho será focado especialmente nos operadores aritméticos, relacionais e lógicos, que trabalhamos mais a seguir. Os operadores aritméticos são utilizados para representar em linguagem de programação as operações matemáticas, como divisão, multiplicação, adição, subtração, exponenciação e etc. A tabela a seguir possui os principais operadores aritméticos. Nesse sentido, podemos afirmar que os operadores aritméticos realizam as operações fundamentais da matemática, entre duas variáveis, retornando um resultado. Podemos utilizar os operadores também no caso de termos que desenvolveram operações maiores e mais complexas. Expressões, combinando operadores, essas possibilidades fazem com que possamos executar todo tipo de cálculo dentro da linguagem de programação. Durante a utilização dos operadores aritméticos, devemos salientar que os mesmos possuem uma ordem de prioridade, ou seja, primeiro deve ser adicionado exponenciação, multiplicação ou divisão, e por último a soma ou a subtração. Esses operadores só são usados como tipos de dados inteiros e reais. No caso do mais, também é usado para concatenar textos, valores literais. Também podemos utilizar os operadores aritméticos em conjunto com os operadores de atribuição, realizando em uma mesma instrução as ações de cálculo e valor e atribuí-los a variáveis. São usados para comparar valores, sendo que o resultado é uma expressão relacional. É sempre um valor booleano, ou seja, é representado por verdadeiro ou falso. Ou seja, os operadores lógicos utilizados na linguagem de programação executam a combinação de várias expressões aritméticas e relacionais, criando ao final do processo um único resultado booleano. Temos maior, menor, maior ou igual, menor ou igual. Vejamos o quadro a seguir. Como observamos, a linguagem de programação tem uma forma de representar os operadores lógicos, que são base para a construção de sistemas digitais e da lógica proposicional, e também muito usado em linguagem de programação. A simbologia mais encontrada são AND, NAND, OR, SHOR e NOT, em linguagens como Pascal, Visual Basic e SQL e EE, e em linguagens como Java e C++. Algumas linguagens oferecem operadores lógicos para o nível de byte, também chamados de operadores bytewiz, ou seja, podemos fazer operações lógicas com os bits de dois números. Em Java, por exemplo, esses operadores são e. Entre esses operadores lógicos, operadores AND, NAND, OR e SHOR são operadores binários, ou seja, necessitam de dois elementos, enquanto o NOT é unitário. Nessa perspectiva, na computação, os operadores lógicos são usualmente variáveis binárias, cujos possíveis valores atribuídos são 0 ou 1, sendo que a lógica empregada para essas variáveis serve também para sentenças da linguagem humana, onde, se essa for verdade, corresponde ao valor 1, e se for falsa, corresponde ao valor 0.
Vai. Agora, os operadores lógicos. Como observamos... Vai. Nesse sentido, podemos afirmar que os operadores aritméticos... Nesse sentido, podemos afirmar que os operadores aritméticos realizam mais complexas. Finalizando esse... Que? É que ficou fosco. Quer tentar fazer de novo essa parte? Vamos lá. Deu? Tá gravando já. Você avisa quando está gravando.